como a gente faz para melhorar as nossas ilustrações digitais. Opa, eu sou o Godoki e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar dando várias dicas para vocês poderem melhorar as suas ilustras. E eu vou fazer isso enquanto eu faço uma pintura super top do Rei Pesadelo, que é um personagem que eu criei há alguns anos atrás. Então, se você gosta de ilustração, caiu aqui de paraquedas e ainda não se inscreveu, se inscreve aí embaixo e deixa seu joinha, que esse vídeo chegue para mais pessoas. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E bom pessoal, estamos aqui no Photoshop pra gente fazer essa nossa ilustra, e essa ilustração eu gostei muito de fazer, e ela não foi uma ilustração que demorou muito, na verdade, muito pelo contrário, ela foi curtinha, não foi tão rápida, né, como algumas outras ilustrações, mas pro resultado que eu consegui chegar, eu achei até bem curto. Eu passei em torno ali de 4 horas, não sei se chegou ali na 5ª hora, mas foi nessa média aí, sabe, de 4, 5 horas, e eu já consegui um resultado super maneiro. Chegou no final, a peça estava bem renderizada e eu senti aquela sensação de dever concluído, sabe, quando você chega ali no final de uma ilustração e você fala, ufa, essa daqui ficou maneira, já posso postar e partir para a próxima. Meio que encerra ali o ciclo da ilustração. É um sentimento que nem sempre a gente consegue chegar, né? Às vezes a gente tá fazendo uma ilustração, a gente termina lá a ilustração e a gente fica com aquele gostinho meio estranho, né? De tipo, putz, eu terminei isso daqui, mas a ilustração ainda não tá pronta, a ilustração tá faltando alguma coisa, e esse sentimento até que aparece com certa frequência, né? Inclusive, ele não aparece só em ilustrações curtas, né? Ele também aparece em ilustrações muito longas. Eu já fiz pinturas aí de 20 horas, onde eu chegava no final e eu falava, meu Deus, eu não sei se eu gostei muito desse resultado, eu acho que esse resultado poderia ficar melhor se eu fizesse alguma outra coisa, mas não foi o caso dessa nossa pintura do Rei Pesadelo. Nesse daqui a gente chegou no final com um processo super redondinho, e eu quero passar para vocês algumas dicas que eu usei nesta pintura para conseguir chegar neste resultado super bacana. E para começar, uma das coisas que mais foi importante nessa peça foi o sketch. Quando eu terminei o sketch dessa arte, eu senti que a arte já estava pronta. Isso daí é super esquisito, mas acontece de vez em quando. Tem vezes que a gente desenha e o desenho ele já resolve muito dos problemas que a gente vai encontrar futuramente. Como, por exemplo, se o rosto tá bacana, se a pose tá bacana, se os shapes eles estão comunicando algo da hora, né, pra pessoa que tá olhando. E nesse daqui foi meio mágico, sabe? Eu terminei todo o sketch e eu senti que ele já tava super forte. E depois disso, a única coisa que eu fiz foi colocar tinta, né? Colocar as cores para meio que ressaltar ainda mais esses desenhos que eu havia feito. Mas definitivamente o processo de pintura dessa arte seria muito diferente se eu não tivesse uma line que ficasse bacana do jeito que essa ficou. E eu não sei dizer ao certo como que isso acontece, sabe? Como que a gente faz para chegar e ter um sketch que fique super bacana. Eu digo isso porque às vezes eu vou fazer um sketch e o sketch não vai ficar da hora e eu posso usar as mesmas técnicas que eu usei nesse daqui. Então é muito 880, eu acho que depende do dia mesmo. Tem dia que a gente simplesmente acerta, né? A gente senta ali e parece que tudo que a gente faz na tela dá certo, e às vezes tem dias que a gente vai sentar e tudo que a gente vai fazer vai sair meio torto, não vai sair conforme a gente gostaria. Então acaba que tem essa roleta onde a gente não sabe ao certo como que a gente vai encontrar no dia, mas nesse daí deu certo. E o que eu fiz para dar certo foi começar
aos poucos eu comecei simplesmente querendo desenhar o rosto, e aí eu fui expandindo a partir disso. Eu comecei desenhando o rosto, depois eu desci, comecei a desenhar o corpo, e quando eu fui ver, tava tudo saindo de uma maneira muito tranquila. E eu lembro muito bem de falar isso daí há um tempo atrás, de começar aos poucos, né? Já começar ali desenhando um rosto, fazer questão desse rosto ficar bonito, e aí começar a crescer a partir disso, né? Começar a desenhar o corpo e por aí vai. Isso daí é uma técnica que definitivamente funciona, funcionou muito bem nessa ilustração, mas às vezes não funciona tão bem, às vezes a gente quer saber ali como que vai ficar o todo, e aí começar desenhando o todo acaba sendo a melhor estratégia. É muito esquisito, eu não sei explicar direito, às vezes simplesmente dá certo, e esse foi o caso com essa pintura. Outra coisa que eu fiz também, e que ajudou bastante para a arte ficar bem legal, foi escolher precisamente qual queria ser o ponto que seria mais da hora da peça. Eu nem diria que é o ponto focal, mas é algo que é super legal de fazer. Algumas pessoas chamam isso de juice. Eu particularmente não sei o termo certo para isso, mas é aquelas partes de algumas pinturas que elas são gostosinhas de olhar. Nesse caso daqui, eu já estava pensando muito antes de fazer a peça que eu queria que o juice dessa peça fosse o fogo na cabeça desse personagem e a espada. Para essas duas coisas terem uns materiais mais interessantes, eu fiz questão de fazer com que eles tivessem o máximo de contraste possível. Então, já que eles seriam coisas que iriam brilhar, eu fiz questão que o fundo fosse bem escuro para fazer com que quando eles brilhassem muito e causassem um impacto na pessoa que estivesse olhando. E eu também ajustei várias coisas nas cores dessas partes. Então eu peguei cores bem saturadas, eu joguei um pouquinho de color dodge, um pouquinho de multiply também, para fazer com que essas cores elas tivessem algumas outras cromas, né? Fosse alguns azuis diferentes, não fosse somente um azul. Então eu fiz questão desse juice tá funcionando super bem. E eu sinto que quando a peça ela tem algum juice, sabe? Tem alguma espada que brilha, tem alguma parte de grande impacto visual, alguma parte que tá super saturado, esse tipo de coisa, né, esse tipo de âncora visual acaba chamando muito a nossa atenção. Eu não sei muito dizer o porquê, sabe? Eu acho que a gente é atraído por esses spots super saturados, mas o que eu sei é que fica muito bonito, acaba funcionando muito bem, e eu fiz de caso pensado nessa peça. Quando eu comecei a pintar, eu já falei, putz, eu vou querer fazer com que essa parte aí, ela brilhe bastante para poder chamar a atenção da pessoa que estiver passando ali e olhando. E funcionou, viu? Eu particularmente sinto que esse daí foi uma das partes que mais chama a atenção das pessoas que tá ali scrollando, né? O Twitter, Instagram, sei lá. A pessoa vai bater o olho ali e ela não vai ter como ignorar, ela vai ter que olhar, porque vai ter um ponto super chamativo nessa peça. E fora isso, também dei uma olhada nos valores. Eu fiz alguns valores que eles funcionassem muito bem entre si. Eu decidi antes de começar a pintura que eu queria esse fundo super escuro, então meio que trouxe o personagem um pouco mais claro. A gente sempre tem que pensar isso aí de antemão, sabe, se o fundo vai ser mais escuro, se o fundo vai ser mais claro. Então eu já pensei nisso daí, já fui arquitetando, coloquei alguns efeitos ali no fundo para dar aquela enganada, né, para eu não precisar ficar pintando muito o fundo. Eu queria mais era pintar o Rei Pesadelo mesmo. Então eu dei essas enganadinhas aí que vocês podem dar uma reparada. Mas ficou bacana, sabe? Eu senti no final que tudo funcionou harmonicamente. Agora chega de falar sobre algumas dicas, né? De pintura e ilustração digital. E bora dar uma olhada pra gente ver como é que ficou o resultado desse nosso Rei Pesadelo.
E bom, pessoal, esse foi o resultado da nossa ilustração de hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso papo e do resultado dessa pintura. Se você gostou, galera, já sabe, né? Arrebenta o botão desse like aqui e ó, entra no nosso Discord. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira fazer outros amigos que gostem de desenhar e para poder compartilhar a sua arte lá também. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!